Audio Jungle. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rochas da Saúde. Aqui a gente traz informações mais variadas sobre saúde e bem-estar. Eu sou Pedro Gilguerião, apresentador, e hoje a gente vai falar com a fisioterapeuta Bárbara Coelho aqui sobre os temas dessa profissão que a gente vai conhecer um pouco mais hoje, não é mesmo, Bárbara? Seja Isso bem-vinda. aí. Muito obrigada, Pedro, por ter convidado. E antes de tudo, por que você quis ser a fisioterapeuta? Como que surgiu essa Eu, na verdade, eu sempre amei idoso. Aí, quando todo mundo era pequeno, que queria ir passear no parque, eu queria ir para casa de repouso, você acredita? Sério? Meu pai me levava, eu ficava jogando truco com os velhinhos. Aí ia de domingo e me pegava de volta. Aí eu tinha certeza que eu queria trabalhar com o idoso. Aí a gente podia seguir a linha da medicina, só que eu entendi também que a linha da medicina é aquela coisa mais da consulta, né? E eu É, queria ter aquele contato mais físico, próximo. né? Exatamente, é o acompanhamento. Aí eu achei que a fisioterapia é a linhagem mais próxima do que eu desejava, na verdade. Mas o que que é um fisioterapeuta? Vai muito além dos idosos, né? Tem É, várias aplicações, né? a minha vontade de ir para fisioterapia era estar junto com o paciente idoso. Aí eu fui descobrindo que a fisioterapia é um mundo muito amplo de reabilitação, e aí eu também trabalho com idoso, mas não só isso, né, na verdade. Então a gente tem a fisioterapia ortopédica, a fisioterapia neurológica, nós temos a fisioterapia geriátrica, a fisioterapia obstétrica, nós temos a parte de ATM, reabilitação de enxaqueca, Daqui da mandíbula, da né? mandíbula, reabilitação de ATM, pós-operatório, tanto em cirurgias plásticas como cirurgias de reconstrução. Nós trabalhamos na fisioterapia da drenagem linfática, com pacientes com câncer, e trabalhamos também na prevenção, que é muito importante também, que é onde a gente bate muito em cima dessa tecla, que além da fisioterapia de tratamento, que é o que o pessoal mais conhece, que eu preciso ter alguma lesão para poder ir no fisioterapeuta, nós temos hoje as fisioterapias de prevenção, que são as massagens terapêuticas, as drenagens, o próprio Pilates, né? Então, na verdade, nós temos a linha de prevenção e de reabilitação propriamente dita. E vamos começar pelas de prevenção, né? Prevenir. Tá. O Pilates, o que que seria o Pilates? Como que ele começou? Então, o Pilates, ele é uma associação de técnicas de alongamento, fortalecimento, concentração e respiração. Então, eu trabalho toda a parte de flexibilidade que o músculo precisa, a parte de fortalecimento muscular, a parte de respiração, associar a respiração, concentração, então a gente consegue tonificar, melhorar alongamento, melhorar todas as funções musculares. Automaticamente, eu melhorando a função muscular, eu melhoro quem? A articulação. Então, por isso que é preventivo, né? Se eu for me tratando com o Pilates, eu consigo trabalhar a linha de alongamento, de flexibilidade, de força muscular para que as lesões não existam. Então, hoje o Pilates pode ser considerado um trabalho tanto de prevenção quanto de tratamento também. Mas, por exemplo, eu quero ganhar massa muscular. Tá. O Pilates, ele é o ideal pra mim? Ele tonifica, Pedro, mas ele não dá aquela hipertrofia. Se a pessoa quiser uma hipertrofia, eu oriento mais a linhagem realmente da musculação, porque aí eu consigo aumentar a carga, aumentar. Agora, quanto ao Pilates na parte de tonificação e força que a gente precisa para estar bem, ele é super suficiente. Só que ele é feito através de molas e não da carga de peso igual à musculação. Mas ele tonifica, ele fortalece, só que ele não hipertrofia como a musculação. E nesse aspecto da musculação e do Pilates, acho que fica legal a gente fazer um paralelo. De que às vezes as pessoas têm receio de fazer musculação porque às vezes o educador físico não pega bem, prefere fazer com fisioterapeuta. Hum. Qual que seria a diferença entre um fisioterapeuta e um educador físico? Na verdade, o Pedro, o educador físico, ele tem o know-how, sim, que ele também fez a faculdade, ele também estudou, ele tem o know-how de preparar a parte física
da pessoa. Então, assim, eu quero ser um jogador de futebol. O educador físico, ele vai preparar aquela musculatura para jogar o futebol. O fisioterapeuta, ele vai entrar com mais a parte de tratamento das lesões, né? Então, o educador vai preparar o músculo, ele vai preparar a velocidade, ele vai preparar tudo isso, e o fisioterapeuta vai entrar com a parte de massagens terapêuticas para prevenir lesões, com a parte de flexibilidade, com a parte do alinhamento articular. Então, o educador físico anda junto com o fisioterapeuta no aspecto, se a gente for pensar em futebol, esporte, né? Então, é muito importante o educador físico e o fisioterapeuta andarem juntos. Agora, o educador físico para na hora que o aluno dele ou o paciente dele teve algum tipo de lesão. Aí a gente, além de trabalhar a parte também de prevenção e de cuidado com aquele físico, a gente trata a patologia após. Então, Uhum. isso é o que difere do educador físico e do fisioterapeuta. E nesse sentido, além do que a gente tinha comentado, né, de fortalecer o músculo, de ajudar nos tendões, né, tem alguma outra método que a fisioterapia ela ajuda na recuperação, na melhora dos sintomas de dor, de cansaço, Sim, de hoje inchaço? nós temos a acupuntura, que o fisioterapeuta também pode fazer, só que aí tem que fazer um curso especializado. A pessoa, para ser acupunturista, não necessariamente precisa ser fisioterapeuta, mas Uhum. também pode ser fisioterapeuta. Nós temos toda a parte de eletroterapia, que são lasers especiais para dor, a parte de ultrassom, corrente russa, corrente galvânica, TENS, que a gente consegue trabalhar a dor, né? Eu tenho toda a parte de cinesioterapia, que são movimentos mesmo para voltar a ter movimento, aquela musculatura lesionada. Então, a gente trabalha com cinesioterapia, trabalham com todas as linhas de massagem, tanto relaxante quanto terapêutica, quanto de drenagem linfática. Então, dependendo do grau, do tipo de lesão, a gente tem uma técnica especializada para isso. Perfeito. E ainda na termo da prevenção, né? Eh, Quais tipos de exercício que a gente pode fazer, que você recomenda, no geral, às vezes, para as pessoas, principalmente que não têm tanto tempo, por trabalho, por rotina, às vezes, algumas pessoas não gostam de fazer exercício. Tá? O que você recomendaria que elas fizessem para ter uma vida saudável e redução de dores? Ô Pedro, tudo que a gente falar em linha de alongamento eu gosto muito, que são tai chi, né? A parte de yoga, a parte de alongamentos mesmo, aulas de alongamento, que as academias hoje estão tendo aulas específicas de alongamento, pilates de solo, que tem em várias academias por aí. Então, na verdade, a gente, em se tratando de prevenção, o que que a gente tem que pensar? Que o músculo tem que ter saúde. Para o músculo ser saudável, ele precisa ter flexibilidade, ele precisa ter oxigenação, ele precisa chegar ao sangue para ter uma oxigenação e ele precisa ter força. Então, esses são os três pilares da saúde do músculo. Então, se pensar num músculo saudável, eu tenho que ter flexibilidade, eu tenho que irrigar essa musculatura e eu tenho que fortalecer isso. Então, o que que nós temos hoje na parte de flexibilidade? Tai chi, yoga, aulas de alongamento, pilates de aparelho, pilates de solo. O que que eu tenho hoje para fortalecimento muscular? Eu tenho academia mesmo, que tem toda aquela parte de musculação com aparelhos especializados na musculação. Eu tenho o próprio Pilates com mola para eu trabalhar o fortalecimento muscular. E eu tenho também a parte de escada, de bicicleta, de caminhada, que também faz o fortalecimento da musculatura. E no que diz direito à irrigação sanguínea e relaxamento da musculatura, as massagens que podem ser massagem terapêutica, drenagem linfática. A drenagem tem o objetivo mais do que da liberação daquele excesso de líquido, né, no corpo. Então as pessoas fazem drenagem achando que estão fazendo a massagem Emagrecendo. estética e não é. Na verdade, é aquela retenção de líquido que está lá parado,
a gente, na manipulação, consegue melhorar isso. E às vezes as pessoas incham por vários motivos, ou hormonal, ou a pessoa incha num pós-operatório porque fez o processo de lesão da cirurgia, ou às vezes a pessoa incha porque a musculatura está tão travada que não tem onde fluir o líquido. Então, as massagens terapêuticas, liberação, que é a LIF, liberação intramuscular funcional, isso tudo faz fluir de uma maneira que o líquido sai da camada celular e sai no xixi, né? Então, na verdade, a gente consegue melhorar bem essa retenção hídrica com a eliminação. Perfeito. E além das massagens, né, dessa parte da fisioterapia para reabilitação, tem o RPG. O que que é o RPG? É reeducação postural e global. Hoje as pessoas elas estão com um déficit muito grande de movimento, Pedro. Ninguém quer andar para nada. A gente, para ligar uma televisão hoje, não precisa sair Do do sofá. sofá. Então, as pessoas estão, na verdade, com uma má postura, né? A gente fica deitado na cama, sentado de forma largada, para dirigir, ou mesmo o excesso de trabalho com computadores. Isso tudo faz o quê? Uma alteração da postura. O RPG, ele reeduca a postura. Então, são posições, são posturas que a gente coloca o paciente, aonde ele fica por algum tempo, estimulando o quê? O cérebro para aquela postura correta. Então, a gente vai reorganizando, reequilibrando a musculatura para uma melhor postura. Na verdade, o RPG é uma reeducação. Só que eu costumo dizer que eu não posso reeducar uma coisa que está mal educada. Então, a gente tem que primeiro consertar o músculo, devolver função para depois eu educar ele. Então, eu tenho que pegar o músculo, deixar ele flexível, tirar todo o processo de nodulação, de contratura muscular, melhorar a saúde do músculo para depois eu entrar com uma técnica de RPG. Então, na verdade, nós temos N técnicas de prevenção e de reabilitação, de como tratamento para prevenir, como para tratar a musculatura, só que nós temos que ter, na verdade, um entendimento muito legal do que? Do diagnóstico e de que tipo de técnica utilizar, porque é uma gama muito grande de técnicas, e aí quando usar um choquinho, quando usar uma massagem, quando é isso que faz a diferença de um profissional e outro. E nessa, você tinha comentado, respondendo esse do RPG, que a gente tem uma falta muito grande de movimento, né? Isso. E analisando isso, seria interessante para a questão de custo para as empresas, Uhum. para escritórios, especialmente, né, eles terem algum fisioterapeuta, não só para fazer RPG, uns funcionários, mas talvez algum trabalho com eles? Qual que é a sua Sim, opinião hoje, sobre? hoje a gente tem essa linha também de trabalho, que é a ergonomia nas empresas, né? Onde o fisioterapeuta tem tanto o papel de palestras esclarecedoras de como orientar, como fazer ergonomia mesmo do computador, da altura do computador, de ter alguma coisa para apoiar os pés, de ter a altura correta para o mouse. E, além disso, tem os fisioterapeutas atuando tanto com a Quick Massage, que são massagens rápidas, né, para liberação do que a pessoa precisa. Então, é uma coisa bem específica. Onde que dói? Dói braço? Eles fazem a liberação de braço. Dói pescoço? Faz a liberação de pescoço. Como tem as aulas de alongamento também, que é em equipe, onde a gente subdivide a empresa e faz alongamentos e ensina, orienta os alongamentos durante e após os exercícios. E uma pergunta que você falou das nodulações, né? Que a gente, às vezes, Isso, as contraturas musculares. quando a gente tem muito estresse, né? Problema psíquico, a gente fica com essas nodulações. Mas por que que isso acontece? Ô Pedro, a contratura muscular ela vem de algumas causas. Primeiro, se a pessoa não tem movimento, não se mobiliza, não se movimenta, não se alonga, não se fortalece, ela vai criando o que no músculo? Ele vai ficando rígido, ele vai ficando duro, tá? Aí a pessoa passa um nervoso, um estresse,
no músculo ele é irrigado por quê? Pelo sistema nervoso. Nervo, nervoso. Passou nervoso, o nervo se contrai. Se o nervo passa dentro do músculo, o que acontece com a musculatura? Se contrai. Por quê? Porque é o nervo que dá o estímulo para o músculo, tanto relaxar quanto contrair. Então, o sistema nervoso de irritabilidade, ele também contrai. A pessoa já não tem movimento, ela já está contraída. A pessoa tem o excesso do movimento, que só usa o tempo todo aquele movimento, ela também gera o quê? Um fortalecimento excessivo daquele músculo, gerando um processo de rigidez. Então, a somatória do sistema nervoso, da falta de movimento, do excesso de movimento, isso tudo, e da falta do quê? Do trabalho preventivo de massagem, porque se eu tiver todas essas causas, mas eu fizer uma massagem uma vez por semana ou 2 vezes por semana, eu estou tentando trabalhar o quê? O alongamento dessa fibra. Então, dificilmente esse músculo vai entrar num processo de fadiga, num processo de tendinite, num processo inflamatório. Por quê? Porque a massagem vai estar relaxando aquilo, chegando irrigação sanguínea, promovendo a oxigenação muscular e promovendo o relaxamento. Então, a contratura, quando não tem essa parte de prevenção, de alongamento, de massagem, ele só vai contraindo, chega uma hora. Nossa, foi do nada que a minha coluna saiu do lugar. Não é do nada. Ela foi se formando por N motivos e por um determinado movimento X, aquilo saiu do lugar. Então, na verdade, a contratura ela é uma junção de causas e que vão se formando ao longo do tempo. E com as massagens, a yoga, o tai chi, a acupuntura, tudo isso eu consigo prevenir essas doenças musculares, e que são as doenças do século, na verdade. Porque antigamente, no Homem das Cavernas lá, eles eram todos magrinhos, todos muito fortes, todos andavam muito. Hoje a gente já não tem muito isso. Hoje está todo mundo com a barriguinha grande, todo mundo sem movimento, todo mundo, né, Estressado. estressado. E tem uns que partem para a linha de academia e que fazem muito fortalecimento muscular, que também não é bom. Tudo em excesso não é bom. Ah, sim, com Porque certeza. aí só fortalece, 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 mas não alonga e não relaxa a E musculatura. também não treina outras coisas, né, que não musculação, não faz um cardio, não Não faz faz. um É aí, é, alongamento. é, é aí a importância do educador físico, dele entrar mesmo como personal, dele entrar te ajudando, como você tem que distribuir melhor as funções de uma academia, porque a academia é muito legal, ela é muito importante, ela ajuda muito, mas de forma adequada. Como tudo, né, Com Pedro? certeza, A gente comer muita salada só também não é bom, tem que ter o equilíbrio, então tudo na verdade tem que ter um equilíbrio. com certeza. Mas, por exemplo, falando nos idosos, né? Você comentou que essas contraturas são a doença do homem moderno, né? Isso, Mas os idosos que eles não tiveram esse trabalho de prevenção, de ter uma poupança da saúde, muitos acabam por desenvolver artrose, né? Como isso. que a fisioterapia ela pode atuar nessa artrose? A artrose, na verdade, é um desgaste articular. E por que que veio esse desgaste articular? Porque a musculatura estava rígida e não deu a flexibilidade que o corpo precisava. Na verdade, hoje a gente não precisa mais ser o idoso e ter artrose, porque hoje a gente tem N coisas para prevenir isso. Mas a artrose, uma vez instalada, ela é muito prejudicial. Por quê? Porque ela diminui a mobilidade do idoso, ela gera um processo inflamatório articular agudo, importante, gerando dor. Gerou dor, gerou falta de movimento, o idoso fica mais sentado. Imobilidade. Então, uma coisa vai gerando outra coisa. E o idoso, ele tem que ser aquele vovozinho sempre parado? Ou ele E, tem que, pelo então, pelo contrário? contrário, na verdade, porque senão ele cai naquele ciclo que dói, aí ele tem dor. O que acontece com a dor? Processo inflamatório, imobilidade, cadeira ou cama. Cadeira ou cama, o rim
vai perdendo função, a gente entra naquele ciclo do idoso, né? Então, o idoso precisa de exercício, o idoso precisa de alguém para cuidar dele, se ele estiver debilitado, precisa de movimento, ele tem que sair do ciclo da dor e da imobilidade. E uma coisa que eu vou falar que às vezes as pessoas elas ficam, ah, porque o idoso ele tem que fazer a hidroginástica, a dança do idoso, mas tem que ter um preparo de musculação também, e além de É. fazer fisioterapia, para ele ter a massa magra para conseguir não ser aquele idoso frágil, né? Conseguir andar, conseguir Olha, Pedro, levantar um neto no colo. então, a hidroginástica, ela tem o lado positivo e o lado negativo. Então, assim, se eu pensar a hidroginástica para um fortalecimento muscular, é incrível, porque a gente não tem, na verdade, dentro da água, você não consegue sentir aquele peso tudo. Ele é muito mais fácil de ser feito, só que existe um peso ali, Uhum. e um peso que a gente não sente. Então, isso é positivo e é negativo, porque uma pessoa que tem artrose, que tem dor, ela tá ali achando que está conseguindo fazer o movimento, mas depois que ela sai da água, o tanto que ela forçou, ele pode exacerbar o processo de dor e processo de inflamação. Se a gente pensar que é uma articulação saudável e que essa articulação ela já tem flexibilidade, ela é uma musculatura solta, reabilitada, aí sim a piscina é de extrema importância, porque não tem o impacto, só que a força é feita dentro da água. A gente só não consegue ter a mesma sensibilidade que fora da água. Quando você está fazendo uma musculação, que você põe bastante peso, opa, você sente que tem bastante peso. Na água, a gente não consegue sentir. E aí que é o perigo, porque você não consegue sentir dor e você, aquela água quentinha, ela relaxa na hora, mas não necessariamente você conseguiria fazer isso se não estivesse dentro da água. E aí, às vezes, tem processos que a pessoa sai com muito mais dor da hidroginástica. Então, não que a hidroginástica seja ruim, pelo amor de Deus, é maravilhosa, mas tem que ter uma avaliação física para saber que tipo de pessoa pode ir para a hidroginástica ou não, Com certeza, com né? certeza. E aí, se a pessoa quer fazer uma hidroginástica, mas ela não tá com a musculatura preparada, entra o quê? Todo esse trabalho de fortalecimento muscular, de um pilates, de uma fisioterapia e até mesmo de uma musculação, para depois você entrar na parte mais complexa, que é a hidroginástica, que ela trabalha tanto a parte aeróbica quanto muscular. Sim, sim. E incentivar ele a fazer também outras atividades, né? Exatamente. Fazer uma massagem, fazer uma musculação. Na verdade, Pra... assim, Pedro, para ficar bem claro para todo mundo entender um pouco mais, é, quando a gente fala em flexibilidade, alongamento, quais são as atividades que você vem na sua cabeça em alongar? fazer um alongamento propriamente dito, uma O massagem. alongamento. A massagem, ela já é um alongamento muito mais profundo. Por quê? Porque a tua mão vai liberar a musculatura lá dentro. O alongamento de academia, ele trabalha muito mais um alongamento superficial. Então, às vezes a pessoa chega lá na clínica e na hora que eu começo a pegar, fala: "Nossa, tá tudo travado". Não, mas eu alongo todo dia. Ele alonga a fibra externa todo dia, mas o sarcômero, aquela fibra mais intrínseca, mais profunda, ela tá presa, ela tá travada. E isso quem libera? Massagem. Aí a pessoa faz yoga. A yoga, ela dá uma liberação articular. Ela trabalha a flexibilidade da articulação e do músculo. O tai chi são movimentos leves, mas que eles deixam o quê? As articulações flexíveis. Então a gente tem N linha, a própria natação. Ela trabalha flexibilidade também, alongamento. Que mais que a gente pode pensar em alongamento? Ah, aquele rolinho que passa nas costas, sabe? Mas aquilo é um alongamento muito superficial da É. fibra, é profundo mesmo que consegue chegar é mão. Tem aquelas hoje, aquelas pistolinhas, né, que são Sim. isso tudo são materiais para que exista uma liberação miofascial legal, com bambu, com a pistolinha, mas nada substitui, na verdade, a A mão. mão. Exatamente. Aí, se a gente pensar
em parte aeróbica, o que que a gente fala? Escada, caminhada, esteira, bicicleta, natação, hidroginástica, dança. Isso Luta, né? tudo, luta, isso tudo envolve o quê? Flexibilidade. Envolve o quê? Aeróbico, cardio. Envolve também o quê? Força. Porque para lutar tem força, para dançar exige força. Uma bailarina, o que ela não força a ponta do pé? Sim. Que são grandes lesões também. Um tenista, o que ele não força de braço e de cotovelo, onde tem as tendinites do tenista? Então, na verdade, tudo que a gente pensar em esporte, em corpo, a gente tem que ter um equilíbrio de flexibilidade, de alongamento superficial, profundo e força muscular. É isso. Tendo essas três coisas, dificilmente você vai ter um tipo de lesão. E nos Pode falar. atletas que você tinha comentado, do cotovelo de tenista, às Os vezes de ombro, atletas, como que a Pedro, gente. é assim, a gente pode pensar num atleta competitivo e a gente pode pensar num atleta que utiliza o exercício, o esporte para a vida, de uma forma de hobby, né? Sim, Tem aqueles executivos chiques jogam tênis uma vez por beach tênis. semana, beach Joga beach tênis, tênis. sei lá o quê. Então, são pessoas que vão no esporte, mas como um hobby, né? E tem aquele esportista que usa aquilo como uma competição. Então é diferente a visão do esporte de hobby e do esporte competitivo. O esporte competitivo, eu tenho que ter um educador físico associado para preparar aquela musculatura. Eu tenho que ter um fisioterapeuta trabalhando na toda a parte preventiva. O Neymar, por exemplo, ele tem toda uma equipe em cima dele para que aquele desempenho dele seja importante, bom, sem gerar uma lesão. E que se mantenha, né? Por bastante tempo. E tem que manter, né? Tudo ali envolve muita E coisa muita grana. financeira, muita grana, muita gente, muita tecnologia, muito tudo. Então é diferente eu pensar no Neymar do que eu pensar num jogador que vai uma vez por semana num futebol de salão com os amigos. Então são coisas diferentes. Só que esse que vai uma vez por semana com os amigos também pode ter uma lesão se ele simplesmente fica o dia inteiro no escritório e uma vez por semana ele quer virar o Neymar. Aí ele vai se esforçar, ele não tem essa preparação muscular e pode se lesionar também. Ou um Neymar que tenta ir além de suas capacidades, esforçar demais e também ter a lesão. E geralmente esses jogadores de futebol são muito perseguidos mesmo pela outra equipe. Então, tem lesões que não são do esporte em si, e sim da pancada. Aí já é uma outra coisa, Aham. porque dificilmente o Neymar vai se lesionar pelo preparo físico que ele tem naquela musculatura. Mas você já teve experiência de trabalhar com atleta mesmo, assim, pra contar Olha, como que é esse preparo da equipe, assim? sim, eu fui contratada uma vez, Pedro, foi um trabalho extremamente legal. Eu fui num trailer daqui a Bauru, com uma equipe com 5 ciclistas. Então era assim, eles andavam X quilômetro e trocava. Então eu tinha que preparar o que ia entrar e relaxar a musculatura do que saiu. Mas sabe aquilo quando você acaba de se formar e aí eles tinham me oferecido um dinheiro até que bom? Eu falei: "Ah, eu vou sozinha, não vou levar ninguém". Pedro, eu ia lá e começar, e fazia um, e fazia no outro, e aquilo já era 6 horas de trabalho. Eu só sei que eu peguei num sono, que eu acordei, minha equipe tinha sido campeã, eles ficaram com dó de me acordar, porque virou 24 horas. Nossa, E eu não levei ninguém, eu achei que eu dava conta, Pedro, eu fui bem umas 10 horas, o resto eu dormi. Quando eu acordei, passei vergonha, mas minha equipe tinha sido campeã. aí sim. Então, assim, quem ia entrar na bicicleta, eu tinha que aquecer a musculatura para ela aguentar. Aquecer com o quê? Com massagem? Com... A gente aquece com massagem, com alongamento,
com alguns exercícios de aquecimento, né? E depois o que saía, eu tinha que relaxar, porque eles saíam até com cãibra, né? Ah, sim. Do esforço. Aí eu tinha que relaxar, alongar e já preparar o que ia entrar. Então eu fazia os dois, mas na verdade ali teria que ter uns 3 fisioterapeutas para fazer esse E ciclo não de cair de 24 sono. horas. Hã? E não cair de sono. O que aconteceu foi que eu caí de sono, quando eu acordei, eu já estava lá morrendo de vergonha que a equipe ganha, graças a Deus. E o mercado para o fisioterapeuta, para as pessoas que querem fazer fisioterapia, né? Como que tá o mercado assim? Olha, Pedro, o mercado ele é bom, mas as pessoas saem com uma visão um pouco errada. Elas saem achando que tem que ganhar muito dinheiro. O ganhar muito dinheiro, ele vem de uma bagagem, de uma experiência, na verdade, que a gente tem que ter de algum tempo. Então, assim, eu passei em experiências em vários lugares da minha vida para hoje eu poder ter meu espaço. Então, assim, a área ela é grande, mas a competição também é muito grande. Então, você tem que se destacar, você tem que entender o que você tem que estudar, você tem que ser muito bom, tem que estudar de verdade, tem que treinar mão, tem que pôr a mão na massa para depois você conseguir se destacar. Então, se a gente pensar em áreas, o que que vem na tua cabeça uma área de fisioterapia hoje? Onde que a gente pode atuar? Ah, eu penso em muito hospital, assim, por exemplo, aqueles. Não só idoso, mas, por Hum. exemplo, ortopedia, o pessoal acamado para fazer alguns E que exercícios. mais que você pensa? Penso reabilitação, De que é clínica. clínica, Tá. Então eu posso trabalhar em competições com atletas, no trailer. no trailer, naquelas maratonas, né? Em clubes com jogadores de vôlei, com jogadores de futebol. Eu posso trabalhar em casas de repouso, com muitas casas de repouso chiquérrima, principalmente aqui na região de Genópolis, Pacaembu, casas de repouso aonde a reabilitação é feita na própria casa de repouso, que a gente não precisa pensar em hospital. A gente pode pensar em clínicas de cirurgia plástica no pós-operatório. Eu posso pensar em colocar uma maca no meu carro e sair de casa em casa fazendo massagem, drenagem. Então, eu não preciso nem ter uma clínica, eu não preciso ter um emprego fixo, eu preciso ter experiência. Eu posso partir para a área dermatofuncional, que venceu, que é a limpeza de pele. Eu posso ir a domicílio fazer uma limpeza de pele, uma massagem, que eu não preciso ter um espaço, eu preciso ter mão, cabeça e material. Eu posso ter um estúdio de pilates, eu posso atuar numa academia, eu posso atuar em clubes dentro de sauna fazendo massagem, eu posso atuar em hotéis fazendo toda a parte de massagem, drenagem linfática, massagens relaxantes, eu posso trabalhar em spa, eu posso trabalhar em UTI com a parte de reabilitação pulmonar. Eu posso trabalhar em clínicas neurológicas, eu posso trabalhar em reabilitação cardiovascular com médicos vasculares. Então, eu posso É bem trabalhar amplo. em tudo. O fisioterapeuta hoje, ele consegue tudo. Ele pode trabalhar em circos com aquela coisa do malabarismo, preparo da musculatura, ele pode ser contratado pelo Circo de Soleil, ele pode ser contratado em navios para toda a parte de spa, de coordenação. Ele pode ser contratado para tudo. Aí você tem que entender a tua área e aí contratados para empresas, para fazer a parte de quick massage. Posso ser contratada para eventos, para ir com a quick massage lá e fazer a massagem. É bastante coisa. Eu E posso ser contratada numa clínica de mulheres com a parte de uroginecologia. Tudo isso. A parte de clubes para hidroginástica, que o bastante coisa. fisioterapeuta pode dar também, exatamente. E você tinha comentado de algumas coisas aqui das atuações.
tinha comentado da parte de dermatofuncional. Como que é essa parte da A fisioterapia? dermatofuncional, Pedro, se confunde muito estética, né? As pessoas pensam em estética. Eu penso tudo que é fisioterapia, gente, é saúde. Tá? Então, assim, se a gente for pensar na dermatofuncional hoje, a limpeza de pele, os tratamentos com aparelhos para flacidez, para rejuvenescimento. Então, a pele, ela é um grande órgão do nosso corpo e a fisioterapia reabilita a pele. Então, ela reabilita a pele, pode ser reabilitada com aparelhos, com massagens, com esfoliações, com a parte de peelings químicos. O fisioterapeuta pode atuar com radiofrequência, ele pode atuar com enzimas para gordura, com enzimas de ativadores metabólicos. Eu posso atuar nas drenagens de pós-operatório, tudo que diz respeito a reabilitar a pele e automaticamente a gente reabilitando pele. A pele, o que que a gente vê primeiro no nosso corpo? A pele. Então, por isso que vira estética, porque a gente consegue uma pele bem cuidada, uma pele saudável. Sim. Automaticamente eu melhoro a estética da pele. Uma cara cheia de espinha, uma cara que está infeccionada. Aí eu trato com a fisioterapia dermatofuncional, a cara começa a ficar melhor. Então, na verdade, a melhoria da pele, ela te leva a uma melhoria estética, mas não deixa de ser saúde. Com certeza. E também, outra coisa dessas atuações Hum. é a fisioterapia respiratória. Como que é? Como que funciona? A fisioterapia respiratória, a gente tem aquela parte mais aguda, que vem ser UTI, aquela coisa que a gente anda sempre junto com o médico mesmo, para intubação, para trabalhar com os aparelhos respiradores mesmo, ventilador mecânico, né? Então tem essa parte de UTI e tem a parte de expandir o pulmão, que a gente tem hoje CPAP, BIPAP, são aparelhos que a pessoa pode ter em casa e o fisioterapeuta tem que atuar junto para reabilitar. E eu tenho a parte com exercícios muito simples, como bexiga, olho de sogra, canudo, que eu consigo fazer exercícios para trabalhar o músculo pulmão. Porque pra gente o pulmão não é o músculo. O músculo é só a perna bonita, o bumbum bonito, o bracinho bonito. Não. A bexiga é um músculo que a fisioterapia pode trabalhar com a reabilitação urogineco, o pulmão através da fisioterapia pulmonar, tanto de expandir quanto de desinsuflar o pulmão. Aí vai depender muito da patologia que a pessoa tem, o tipo de aparelho que eu vou ter que usar. E como que foi nessa questão da fisioterapia respiratória? Como que foi na Covid, assim, que precisou ter uma demanda muito grande, assim, por É, intubação? na verdade, o Covid foi muito triste, né, Pedro? Sim, com certeza. Foi uma coisa que veio muito rápida e as pessoas não sabiam nem como lidar com essa informação tão rápida e muita gente doente, com muito pouco profissional. Então, eu acho que faltou muito profissional mesmo para poder atuar nisso. Mas a parte de fisioterapia cresceu muito, porque principalmente o pós-Covid, né? As pessoas ficaram muito sequeladas. Muita gente com asma, muita gente com dificuldade mesmo de respirar, muita gente com a parte alérgica aguçada. Cada um teve uma sequela diferente da outra. Teve pessoas que ficaram muito inchadas, tem pessoas que ficaram muito cansadas. Então, a parte cardiopulmonar, ela envolve tanto o pulmão quanto o coração. Então, a gente tem que entrar com uma reabilitação cardiorrespiratória para que a pessoa desenvolva a melhoria nisso. Asma, processos alérgicos. Então, o fisioterapeuta atuou muito nessa parte pulmonar, desses sequelas, na verdade, né? Fora, e dentro estava muito difícil, porque a gente ao mesmo tempo que as pessoas queriam ir lá ajudar, mas também tinham muito medo, Sim, né? sim.
Tava muito difícil. Tinha que Mandava teve não um. ir, depois mandava ir, aí se ia, depois voltava, infectava a casa inteira. A gente trouxe um pneumologista aqui também, E o que ele contou que pra gente? foi muito duro essa É, questão de também, conversando com outros médicos, a questão das pessoas não saberem muito bem o procedimento da intubação, assim, não ter a técnica o correta, preparo. o preparo E na adequado. verdade, Pedro, talvez se tivesse mão de obra suficiente, não precisaria nem ter entubado tanta gente. Sim, Por quê? Porque se você conseguir reabilitar a ponto de fazer aquele pulmão ativar novamente sem a necessidade de um ventilador, porque a gente imagina que era um vírus, né, muito poderoso, uma virose ou uma bactéria, ninguém sabia ao certo se era bacteriano, se era virótico, depois que foram descobrindo. Então, na verdade, a pessoa está muito infectada e a gente teria que ter uma fisioterapeuta assim para a gente trabalhar numa infecção tão profunda, a gente tem que ficar meio que o dia inteiro na pessoa. E não existia isso, era um fisioterapeuta para o hospital inteiro. Então eu nossa. acho que faltava muita mão de obra mesmo, muito preparo e muita mão de obra mesmo, mais do que preparo. É ter mão de obra para cada um ficar com um ali e tentar não entubar. Sim, sim, dá o Porque na melhor hora que cuidado. entubava que a gente perdia o paciente, na Uhum. verdade. Porque aí aquela bactéria toda ele não conseguia sair mais. Muito triste, né? E Muito. com o ventilador também, ele precisa ter uma fisioterapia pulmonar muito maior para sair daquilo lá. E aí, se não tem mão de obra, só entubava e ficava. Com a bactéria onde morria. Sim, sim. Então, na verdade, a gente faltou mão de obra. Ele fica mais propenso à infecção com a Com a ventilação. ventilação. Outras infecções oportunistas, Aí né? o Covid era só a janela da morte, porque aí o que morria mesmo era a bactéria que pegava, Sim, não, era um plus, né? né? O Covid era só a porta. Sim, não, mas foi terrível. É, Não. é isso. E aí ele foi gerando um monte de outras sequelas. E fora a sequela mental, né, Pedro? Tá todo mundo até hoje. Com certeza. Mental, bolsal, todo mundo ficou falido, ficou apavorado, ficou sem saúde, ficou sem os entes queridos. Eu acho que essa pandemia aí não dá nem pra gente lembrar dela, Com certeza. que a gente Só viveu aquilo, né? que não volte mais. E outra atuação do fisioterapeuta que você tinha comentado é da parte para as mulheres gestantes, né? Como que ele pode atuar nessa parte? Então, sempre junto com o médico, eu sempre falo isso, eu deixo claro isso. O fisioterapeuta, gente, ele não tem o poder de pegar um paciente no período gestacional, ah, quero trabalhar com você. Tem que saber com a médica dela se essa gravidez está de risco ou não, se é segura trabalhar o exercício, a partir de quando que eu posso trabalhar o exercício, como que está a formação daquela placenta. Então, na verdade, o fisioterapeuta ele tem que ter o tempo todo a opinião do médico para a gente poder decidir a linha de trabalho. Uma vez liberado pelo médico, a gente pode atuar na drenagem linfática, que é para não ter aquela retenção de líquido, aquela grávida inchada, com aquele narizão inchado. Só que também não adianta querer chegar no 9º mês, ah, quero melhorar meu nariz inchado. Não, aí a gente tem que trabalhar desde o começo para que isso não aconteça. É um trabalho de prevenção. Parto normal, a gente pode ajudar no parto normal? Pode, porque a gente vai trabalhar aquela musculatura para ter flexibilidade, para ter força, como que é a respiração adequada na hora do parto. Então, a gente trabalha toda essa musculatura durante os 7 meses, porque geralmente a gente começa a atuar no 3º mês. Antes disso, é o tempo do bebê, da formação. Então, a gente começa a atuar a partir do 3º mês. E o ideal é do início do 3º mês. Não adianta querer chegar toda inchada, 20 quilos a mais, com o pé desse tamanho para a gente cuidar. Assim, Porque aí já fica tudo muito difícil, porque ela não vai emagrecer, porque tá lá esperando o nenê.
tá com aquele peso todo, o pé não desincha e não tem drenagem que consiga dar jeito. Então, na verdade, a gente tem que estar no início se tratando para que as consequências da gravidez não cheguem tão E grandes. trazer uma qualidade de vida melhor, né? Pra Aí deixar um momento melhora a mais. dor, o momento. Porque assim, Pedro, a dor do parto também, ela vem de uma união assim de cãibras, de falta de alongamento. Então, na hora que vai precisar alongar, tem dor. Então, essa flexibilidade, essa força muscular, essa concentração, essa liberação da musculatura te ajuda na hora do parto. E se caso precisar fazer cesárea também, o que é importante? O retorno pós, né? Vem tudo muito mais rápido se você fez uma atividade esse tempo todo. Então, a gente orienta muito o pilates, o fortalecimento pélvico, o fortalecimento abdominal, porque você vai trabalhando os 9 meses, o nenê saiu, aquela memória muscular, ela está lá, ficando muito mais fácil o retorno do abdômen, da placenta, de todo o processo. E desincha mais depois, por exemplo, ela. Não só no, na gestação, mas pós, por exemplo, no puerpério. Ela já teve o bebê que Aí fica. a gente Retém entra com bastante as líquido, né? drenagens, com os exercícios, só que aí você desincha muito mais rápido do que você querer fazer só depois. Assim, demora meses, né? Mais de Porque seis tem todo meses. um preparo da ativação ganglionar dos gânglios. Eu tô sempre trabalhando aquela liberação. Então, o resultado ele é muito mais rápido quando é tratado. Com certeza. E além da parte mais feminina, né? Tem a parte de questão para idoso ou pessoas que fizeram cirurgia, ó, radioterapia na pelve, que tem uma incontinência urinária, né? Como que o Isso, até fisioterapeuta no pode atuar? pós-parto também, dependendo do tanto que a pessoa engorda, do peso que carrega na bexiga, também no pós-parto pode ter incontinência urinária. A fraqueza muscular da incontinência urinária, aquela mulher muito parada e chega lá para 50 anos, ela tá muito fraca da musculatura toda, imagina o órgão interno. Então, todo o despreparo muscular, toda a fraqueza muscular, não só pelo idoso, mas por todas outras causas, como período gestacional, como menopausa, mulheres que não fazem atividade física, mulheres que tiveram AVC, homens também, a gente está falando de mulheres, mas o homem também tem incontinência urinária. E quando é por motivo muscular, a fisioterapia auxilia muito. Perfeito. E a gente tem a fisioterapia também através de estimuladores pélvicos, eletrodos mesmo. A parte elétrica que coloca bem na parte interna mesmo e do órgão, e a gente consegue melhorar o fortalecimento muscular da bexiga. Perfeito. E além da parte pélvica, né? Você tinha comentado a pessoas que têm infarto, um AVC. Como que o fisioterapeuta pode atuar? Então, na verdade, o infarto, o AVC, todas essas doenças neurológicas depende muito do grau de lesão também. Dependendo do grau de lesão, a gente tem um sucesso na reabilitação e dependendo do grau de lesão, eu tenho um sucesso na manutenção da lesão. Ou seja, para ela não Não progride, regredir, não piorar, na verdade. Então, a gente consegue trabalhar a manutenção para ele, que ele não atrofie mais, que ele consiga continuar andando, que ele consiga. E tem uns que a gente pega no início, eu tô com um AVC de uma semana, que no quarto dia ele já está movimentando a mão e andando. Então, assim, mas também o grau, a isquemia dele foi mais leve, né? No AVC, como que faz? Porque no AVC ele geralmente fica com aquela marcha ceifante, né? Que fala que anda assim. Como Isso. que é atuar nesses pacientes? Ô Pedro, se for Aquela desde o mãe início, canivete, eu consigo melhorar muito essa marcha, porque eu não deixo chegar naquele grau mão de estágio. canivete, né? Exatamente. Eu consigo atuar, mas é muita fisioterapia. Aí entra Sim. muito a parte também financeira da coisa. Não é todo, que nem esse paciente que eu consegui melhorar ele em uma semana. Eu tô atendendo ele todos os dias.
E a família é muito presente, então o que eles aprendem ali, eles continuam fazendo em casa. Então, essa reabilitação neurológica, eu dependo muito dessa coisa da família tá me ajudando e da pessoa ter vontade de melhorar. Porque eles entram num grau de depressão também muito Ah, grande. sim, Eu sim. tô lá na clínica, Pedro, uma judiação com AVC de 28 anos. Nossa, Crianças com paralisia cerebral é uma outra coisa que você vai trabalhar a vida inteira que ele nunca vai melhorar da paralisia cerebral, mas ele também vai melhorar o quê? O grau de espasticidade, ele vai melhorar a qualidade de vida, porque ele vai ter menos dor se a gente estiver trabalhando, mas não é uma fisioterapia que a gente vai falar, eu consegui melhorar, né? Então é isso. mas é trazer uma independência maior, né, para essas pessoas. É Conseguir para comer eles e para a sozinho. família, Pedro, porque os familiares e aí envolve muita coisa, né? Uma paralisia cerebral precisa de alguém o tempo inteiro. Um AVC, a mulher precisa começar a carregar ele para tudo, então você começa a dar uma independência com o andador, com uma bengala, com uma barra, ensinar a pôr uma barra em casa para facilitar para o cuidador. E depender muito da pessoa e do grau de lesão, é o que eu falo. Não dá para comparar, nossa, o fulano teve um AVC e está andando, e o outro não. Depende o Do que é, grau, é do né? grau de lesão. E também uma coisa interessante é do AVC, né? Principalmente que às vezes fica com dificuldade para engolir, né? Tem É, que vamos aí ter a gente precisa da equipe multidisciplinar, fonoaudiólogo, né? mas não, o fisioterapeuta não entra nessa parte De fonoaudiologia, para ajudar não. ele não engolir em broncoaspiração, né? Não? É, eu entro na parte da expansão pulmonar para aquele pulmão manter íntegro, Sim, mas a parte mesmo de deglutição, de fala, é fonoaudiologia. Aí fonoaudiólogo. eu preciso da fono. A parte de adaptação, eu preciso do terapeuta ocupacional. Então a gente entra na parte de devolver movimento. A adaptação é o terapeuta e fonoaudiologia é o fonoaudiólogo, isso. E o psicólogo entrando com toda a parte. Sim, sim, E o para médico o tempo todo entrando com medicação para dor, com medicação para processo de depressão. Aí é uma equipe interdisciplinar mesmo. você teve alguma experiência com um caso marcante na sua vida como fisioterapeuta que você fale, esse daqui eu quero, esse daqui eu guardo comigo. Ai, vários, Pedro, de 30 anos, né? Eu tive vários casos marcantes. Assim, teve um que logo que eu saí da faculdade, eu arrumei um emprego no hospital. Aí eu ia lá, fazia minhas fisioterapias, ia embora, no outro dia morreu. Ai, que coisa esquisita, né? Mas também tá na UTI, tava ruim. Ia morrer mesmo, é o que a gente pensa, Sim. né? Aí o médico, broncoaspirou, pneumonia, morreu. Aí eu ia lá de novo, morreu. Eu falei, ai, mas que esquisito. Os pacientes estavam morrendo. Mais de um. Mais de uma, fazia fisioterapia, morria. E eu só era da UTI. Eu falei, mas que coisa esquisita, não tô me conformada com essa fisioterapia. Você faz e morre, né? Uhum. Aí eu falei, pera um pouquinho, eu fiz e chamei uma enfermeira para aspirar. Aí eu vi que a enfermeira aspirou, saiu muito catarro, coisa que eu não conseguia fazer. Eu falei, vamos ver amanhã. E o paciente melhorou. Aí eu entendi que às vezes a maneira com que eu estava trabalhando estava bem correta, só que na hora de tirar a secreção, a aspiração, ela tem que ter muita prática. A pessoa, porque você vai para o canal errado, você machuca. Aí eu comecei a entender que a aspiração era a alma da coisa. Só que também não adianta uma enfermeira aspirar bem aspirada e a gente não soltar o catarro bem. Então, a enfermeira e a fisioterapeuta juntas, você consegue reabilitar muita gente. Aí, quando eu aprendi que eu era boa para soltar o catarro e a outra era boa para aspirar
o catarro, até eu ficar boa de aspirar, eu chamava ajuda. Aham. E aí começou a só melhorar, melhorar, melhorar. E eu fui me destacando, virei até chefe da UTI. Ó, que legal. Mas depois que eu aprendi, e eu fui aprendendo observando. Então eu saí da faculdade também, eu fazia fisioterapia no povo, eu saía com mais dor ainda. Mas que coisa esquisita. Eu cuido, cuido e cuido com carinho e sai pior. Aí eu fui entendendo que se eu soltar o músculo e preparar aquele músculo para reabilitar, ele melhorava. Então foi aonde eu fui desenvolvendo a técnica da massagem. Então, na verdade, a gente tem que ter um entendimento e saber a hora que a gente está errando e procurar técnicas para poder fazer a coisa acontecer e melhorar. Ah, sim, legal que você tem essa gana por melhorar, né? Mas tem Por que ir melhorar. Você tem que. aprender. Que raio de fisioterapeuta que não melhora? Eu não Sim. admito isso. Eu falo que eu não admito ser uma fisioterapeuta que não melhora. Então, eu vou entendendo e vou procurando ajuda mesmo de especialistas para que aquele caso tenha sucesso, na verdade. Com certeza. E agora a Né? gente está encaminhando para a última pergunta. Vamos lá. Antes eu perguntava o que que era a rocha da saúde, só que agora eu mudei. Ah, Agora vai e ser, o que é agora rocha é da saúde? rocha da Eu que saúde. pergunto. Várias pessoas perguntaram, mas a maioria dos convidados que veio aqui disse que era algo nas linhas de prevenção, de você construir um corpo saudável para Ah, você fazer meio como se fosse uma poupança da saúde, que isso é uma palavra de uma professora minha que ah, que eu incorporei para mim. tá. Você construir bons hábitos, exercício, atividade física. Quando Mas você tá eu tô precisando. entendendo que o Rocha da Saúde é construir informações. Sim. Mas, não, Não. mas a rocha da saúde, o Ah, programa é uma construção de informações, mas a isso. rocha da saúde, É a pela que é a prevenção. prevenção. Mas a Certo. pergunta agora Ah, qual que é o seu conselho de vida para mim, um jovem que ah. tá desbravando esse mundo? Qual que seria o seu conselho de vida para mim? Tá. O meu conselho de vida, Pedro, é você acreditar realmente no que você quer, não se conformar com as coisas mais ou menos. Porque hoje você tem que ser o melhor, na verdade, ou tentar ser o melhor, né? Porque a competição ela tá muito grande e você tem que ser diferencial. Então, eu acho que na vida você tem que tratar as pessoas extremamente com respeito, ainda mais na nossa área. Nós trabalhamos com vida, eu acho que a coisa mais importante que Deus nos deu é a vida. E se a gente tem a oportunidade de ajudar pessoas a cuidar disso, a gente tem que fazer com maior carinho, com maior respeito, com maior amor e muita sabedoria. Então, é a base do sucesso: amor, respeito, carinho. Lembrar que Deus nos deu vida, que é para a gente cuidar dela. E se a gente é profissional da saúde e tem a oportunidade de cuidar de vidas, é a gente se especializar e tentar ao máximo. É lógico que a gente precisa de dinheiro para tudo. Para poder estar aqui, você tem que pagar o estúdio. Para poder estar numa clínica, você tem que pagar o consultório. Mas a gente tem que ter amor nas pessoas e ajudar vidas da maneira que a gente puder e conseguir. Com certeza, Laura, É com isso, certeza. né? Você tem mais alguma coisa que você queira comentar com a gente? Ah, só agradecer a oportunidade a todos, que a gente possa ter passado um pouquinho de conhecimento e o que precisar é só contar com a gente Com sempre. certeza. Muito obrigado, Bárbara, Obrigada a pela sua você, meu amor. presença. Eu agradeço você também pela sua audiência. Vou pedir para você curtir, se inscrever no canal, para você seguir as nossas redes sociais. E olha, E- pessoal, eu vou pedir para vocês seguirem mesmo, porque eu já contratei o John Wick e ele vai na casa de vocês, perseguir Ó, vocês, se vocês não se inscreverem e curtirem. Então, ó, isso. vou contar até 3. 1, 2, 3. Se o John Wick tá na sua casa é porque você não curtiu e se inscreveu. Então, pessoal, vou me despedindo daqui de vocês. Deixo para vocês o meu abraço e até o próximo Rocha da Saúde. Até lá.